Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Sana, Pampeiro Volkswagen e Rede Super. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e Unimed Santa Maria. O Bloco Saúde e Bem-Estar de hoje recebe uma médica que se distingue pela sua atuação como oncologista, a doutora Vanessa Rigo. Graduada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, com residência médica em Cancerologia Clínica e residência em Clínica Médica pela mesma instituição. Mestre em Ciências da Saúde, professora assistente pelo Departamento de Clínica Médica da UFSM, coordenadora do Programa de Residência de Clínica Médica da UFSM, preceptora da internação no Serviço de Medicina Interna. A oncologista clínica é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia. Uma grande honra ter a sua presença aqui em nossos estúdios. Seja muito bem-vinda, doutora Vanessa Rigo. Muito obrigada, é uma honra poder estar aqui e ter esse espaço para poder fornecer uma informação para a população, né? Excelente. Doutora Vanessa, você coordena o maior programa de residência de clínica médica da UFSM. Queremos compreender melhor, né, o que é a clínica médica e o que difere do médico formado em clínica geral, por exemplo. Então, na verdade, é o maior programa, não só de clínica médica, tá? É uma das maiores residências no estado nessa área de atuação. Dos longos 6 anos de formação, o médico que recebe o título de clínico, né, para poder atender, ele tem formação nas diversas áreas básicas. Ele é preparado para atender não só na área de clínica médica. Ele tem formação em pediatria, ele tem introduções, noções básicas de cirurgia geral, de medicinas diagnóstica, noções de psiquiatria, de atenção na rede básica, na rede hospitalar. Então, assim, é muito plural, né, a formação dentro da medicina. A ponto que a gente consegue contemplar as condições médicas mais frequentes, né, que a gente observa com maior frequência. São só 4 meses destinados à clínica médica dentro dos 2 anos de estágio final no curso. O residente de clínica médica, então, ele tem 2 anos de formação para se especializar, especialmente em patologias, em doenças, em prevenção de pacientes mais graves, de pacientes mais críticos, com condições médicas mais relevantes e mais importantes. Então, são 2 anos que ele se dedica principalmente à atenção de nível de consultório, de ambulatório e atenção de nível hospitalar, né? Sim. Com noções de terapia intensiva, ele passa por rotação com áreas como cardio, pneumo, nefro, a própria oncologia. Então, forma um médico muito mais hábil para lidar com pacientes críticos, né? Com pacientes com patologias mais graves. Sim, maior preparo. Exatamente, né? Um médico muito mais qualificado. Na verdade, é um programa de qualificação profissional. Todas as residências têm essa proposta, né? São pós-graduações que visam entregar profissionais mais qualificados e com habilidades diferenciais, né? Ele ainda prepara para que eles possam fazer especialidades na sequência para as quais a clínica é pré-requisito. Ao exemplo, a oncologia, como foi o meu caso, a nefro, pneumo, enfim, uma série de especialidades. A cardiologia, já que tem tanta demanda, mas não é obrigatória essa sequência, né? Na verdade, é mais uma alternativa. O médico pode passar a atuar em qualquer ponto e parar sua formação aí, né? Então, doutora, ratificando, a residência médica é feita por médicos formados em clínica geral, é uma espécie de pós-graduação prática, né? De exercício em serviço, podemos dizer. Com certeza. E todas as residências médicas são consideradas pós-graduações. É isso aí, né? Isso aí. E você é médica especialista em oncologia.
né? Sendo o câncer a segunda maior causa de morte no mundo, segundo a OMS, qual a importância da oncologia dentro desse contexto, né, dessa grave patologia? Então, como tu citaste muito bem, tanto a nível de mundo quanto a nível de Brasil, já é a segunda causa de morte. Por quê? Porque as pessoas têm a impressão de que cada vez tem mais conhecidos com diagnósticos e que estão convivendo mais com a doença ou que começam a experimentar o diagnóstico. É que realmente o câncer, apesar de ser uma doença genética, ela é uma doença que aumenta de incidência com o envelhecimento da população, né? Então, cada vez é mais frequente a gente ter diagnóstico de câncer, essa incidência tende a aumentar. Os nossos hábitos de vida de vida moderna, assim como a melhor assistência a doenças infecciosas, a melhor assistência a doenças cardiológicas, levam as pessoas a sobreviverem e acabar desenvolvendo tumor. A própria sobrevivência à neoplasia, né? Hoje a gente tem muitos pacientes que estão em seu segundo, terceiro, às vezes quarto diagnóstico de neoplasia, porque são sobreviventes, né? Dessa condição em situação anterior. E o médico oncologista ele ajudará o rumo de tratamento, né, requerendo os exames necessários para analisar a situação da doença em si, né, as condições do tratamento, sua resposta e a evolução do caso. Isso. E é uma área que ainda desperta muito medo, muita ansiedade nas pessoas, onde existe muita informação que não é fiel, né? Muito pouco conhecimento mesmo. A respeito? Distorcidas. Como, por exemplo, doutora? De chás, enfim, uma série de ervas. Uma série de receitas mágicas que são vendidas, né? Muito em cima dessa desinformação, desse desconhecimento que se tem acerca das doenças, né? Sim, porque na verdade é necessário o tratamento adequado, realmente, né? Dada a gravidade da enfermidade. Mas é pertinente também, doutora, trazer à ciência do grande público a adoção de hábitos, né, que evitam ou retardam a incidência, né, o desencadeamento dessa patologia, né? Uma vez que é senso que bons hábitos alimentares, por exemplo, evitar o uso do tabaco, né, como você falava nos bastidores, o uso do álcool, né, assim como algumas vacinas podem auxiliar. Exatamente, né? A gente sabe que cerca de ao menos 30% dos casos de câncer, mas na prática tende a ser mais do que isso, ele tem a ver com o hábito de vida, né? Com a adoção de uma dieta rica em gordura, com pouca fibra, muito produto industrializado, então a obesidade entra como fator de risco importante, exposição solar, o fumo. Eu acho interessante a gente falar, porque a gente gosta muito de ver os decréscimos assim do nosso país com relação ao outro. E no nosso país as adoções das medidas anti-tabaco foram muito boas, né? Então, assim, a população realmente aderiu. Hoje a gente tem uma incidência mais baixa do que a maioria dos países. Então, assim, é um fator de risco não só para neoplasia de pulmão, mas para uma série de outras patologias neoplásicas e não neoplásicas. Sim, né? Existem muitas campanhas, né, anti-tabaco. E onde, mais do que as campanhas, a população aderiu a isso, compreendeu. Estão com uma maior consciência, isso, né? Consumo de álcool, né? Porque tem muitos fatores de risco que a gente não consegue contornar, né? Como o exemplo, o envelhecimento. As mulheres, para a vida moderna, precisam programar, ter um controle de natalidade, começa a postergar a idade do primeiro filho, né? A gente tem um natural aumento de peso, então tudo isso aumenta o risco também. E as pessoas estão preocupadas com a sua qualidade de vida. Com certeza. Percebendo que as coisas realmente acontecem, né? Se não existe este cuidado, essas precauções. Felizmente a gente está numa geração que tá se voltando mais para isso, né? Felizmente. E é extremamente importante esses espaços como o que tu fornece, para que a gente possa fornecer essa informação para a população de forma fiel. É a nossa obrigação, né, enquanto veículos de comunicação. E doutora, quais as alternativas que existem para o tratamento do câncer? Acho que
primeira coisa, assim, a mais importante é a gente compreender que câncer não é uma doença exclusiva, assim. Câncer, isolada. exatamente. Ela não é uma doença única, perdão, a melhor expressão. Elas são originadas a partir do organismo da própria pessoa e é extremamente personalizado o tratamento, individualizado. Então, assim, o tratamento da pessoa conhecida, da pessoa próxima, mesmo com diagnósticos parecidos, às vezes podem diferir demais, tá? Porque o tratamento é extremamente personalizado e individualizado. A gente tem as técnicas já tão conhecidas pelas pessoas de quimioterapia, cirurgia e radioterapia, e aliado a isso a gente vem se aprimorando cada vez mais. Como são muitas alternativas, o oncologista ele orquestra isso. Ele, na função de clínico, ele termina distribuindo, alegando, porque tu tem que ter uma pessoa em geral para focar todas essas alternativas de tratamento. Dentro da oncologia clínica, hoje a gente não lida mais exclusivamente com quimioterapia. As terapias hormonais, elas estão cada vez mais frequentes e melhores, com melhores efeitos. A imunoterapia, na última década, despontou. Ela é uma forma de tu recrutar tuas células da defesa, recrutar a defesa do organismo do paciente no combate do câncer. E isso se mostrou extremamente eficaz com essas estratégias novas para uma série de tumores. Também o conhecimento genético nos permitiu achar o que a gente conhece de alvos que diferem o tumor do resto do organismo e tanto mais eficazes quanto menos tóxicos os tratamentos, mais direcionados às características da célula do tumor. Esse conhecimento de genética permitiu tudo isso. Ocorreu muita inovação nesse sentido. Exatamente. Saindo daqueles tratamentos tradicionais. Nas últimas 2 décadas, assim, a gente experimentou uma avalanche de revoluções. Dentro da cirurgia, incorporação de robótica, de cirurgia minimamente invasiva, né? Sim. De técnicas mais elaboradas. Até menos agressivas. Exatamente. Dentro da radioterapia também, né? Importante essa evolução, né? E a medicina nuclear trazendo mais medicações é uma relacionadas em todas as áreas. É importante entender aqui o que você colocou, que o tratamento para combater o câncer, ele é extremamente individualizado. Extremamente individualizado. A gente usa, claro, dados muito grandes de estudos, mas existe uma boa alternativa para que a gente faça a escolha que mais cabe. Claro. Dentro dessa escolha, vale os dados do diagnóstico, vale a condição do paciente, do que ele vai tolerar, vale a expectativa, o plano que ele tem, o que ele está disposto, né? Então, é feito um estudo aprofundado da situação clínica do paciente, né? Para a prescrição do tratamento adequado. Isso. Né? E um tratamento eficaz para um paciente, né? Pode não ter nenhuma ação positiva em outro paciente com outro tipo de câncer, por exemplo. Com certeza. Ou às vezes com o mesmo tipo de câncer. Às vezes com o mesmo tipo de câncer. Os cânceres de pulmão que não... Pelo organismo. Os cânceres de pulmão que não são relacionados ao tabagismo, eles frequentemente têm uma causa genética principal, tá? E essa é única, é exclusiva. É uma causa que digamos assim, foi o estalo para o início daquela neoplasia. No paciente que fuma, a agressão foi muito ao longo de muito tempo, então é difícil a gente achar esses alvos de forma tão específica. Então, os pacientes que nunca fumaram e que têm esse alvo identificável, eles dificilmente vão se expor à quimioterapia. A gente usa outros tipos de tratamento. Tá? Então, com o mesmo diagnóstico, e já o que fuma se beneficia muito mais da imunoterapia combinada a químio. Tá? São outras combinações, né, que conseguem resultar, né, positivamente lá, na verdade é o resultado almejado pelo paciente, né? Com certeza. Que é o que se quer, né? Doutora, e quais os tipos de câncer mais prevalentes? Então, falando um pouquinho de cada um, para realmente ter esse espaço de orientação à população geral, né? O câncer de pele, ele é o mais prevalente.
e ele tem um excelente prognóstico. A grande maioria dos pacientes vão sair curados dessa doença. É muito raro progressões negativas. Por que é importante ressaltar? Porque é talvez um dos mais simples de se prevenir. Ele está quase que a totalidade dos casos relacionados à exposição solar. E a gente tem uma condição tanto étnica quanto geográfica, que é a combinação perfeita para o desenvolvimento de câncer de pele. Então, assim, ninguém quer receber um diagnóstico de câncer. Então, as medidas de prevenção, de proteção solar são essenciais de ser ressaltadas. Falando, muitas vezes esse câncer chega a ser excluído das estatísticas por ter um prognóstico muito bom, tá? Os não melanomatosos, que a gente chama, que é a expressão que a gente usa. O melanoma é uma doença um pouco à parte dentro dos cânceres de pele, tá? Com um curso mais agressivo. Seguindo a linha das neoplasias mais frequentes, a gente tem a neoplasia de mama na mulher, que conforme a gente falou, assim, os hábitos da vida moderna denotam para cada vez mais a gente ter diagnósticos, e como a gente tem uma prevalência muito grande, a gente tem muitos casos, as pessoas vivem muito convivendo com essa doença, a gente tem alternativas boas em todos os campos. A gente tem boas técnicas cirúrgicas, a gente tem medidas de prevenção, como a mamografia, estratégia populacional, campanhas de conscientização à população. E mesmo quando a doença avançou e se espalhou pelo organismo, são inúmeros os avanços e em geral, as pacientes vivem muitos anos convivendo com a doença e com o tratamento. Essas são notícias boas, né, em relação com certeza. A esse câncer. O câncer de próstata, esse sim, história familiar e envelhecimento são disparados os principais fatores de risco. Álcool, tabagismo, tudo contribui. Mas assim, uma combinação. São muitos fatores não modificáveis, né? O envelhecimento aí é o grande vilão para esse tumor. E, mais uma vez, a gente tem excelentes resultados com o tratamento, tá? O câncer de próstata, mesmo quando doença avançada, com o rastreio, com o PSA, a gente vê muito caso precoce, né? Graças a Deus, um rastreio relativamente simples. E consegue prolongar a vida do paciente. Não, a gente consegue curar a maioria dos pacientes com um diagnóstico, né? Por meio da estratégia de rastreio. Muito interessante. E quando a doença escapou à cura, ainda assim, como a gente falou, a gente vai ter muitos pacientes convivendo por 8, 10 anos com a doença. Isso não é nem um pouco raro, tá? Os controles nessas duas condições são a longo prazo. Pelas alternativas que a medicina está oferecendo. Exatamente. Doutora, e um câncer também bastante prevalente, que é o do cólon, né? Então, esse é o nosso ilustre desconhecido, né? Que preocupa bastante, né, a população. A gente já tem como segunda causa de câncer na mulher, na nossa região, veja só. E existe estratégias para rastreio, todo mundo acima dos 50 anos deveria fazer uma colonoscopia acima de 50 anos, mas até pela indisponibilidade, talvez para o Sistema Único de Saúde, desse método, até quando existe a suspeita, não é tão divulgado, né? Então, assim, são muito frequentes, é outro tumor que diagnosticado precocemente tem um excelente prognóstico, tá? As taxas de cura são muito boas. São boas. São outros que têm, mesmo na doença avançada também, muito boas opções, né? De droga-alvo, de quimioterapia eficaz, tá? E mesmo cirurgia na doença avançada. Então, o câncer ele pode surgir em qualquer parte do corpo, né? Conforme você está citando. Eu acho importante ainda a gente falar um pouquinho do câncer de pulmão, que apesar de a gente ter uma redução na incidência, ele tem alta mortalidade. Então, é legal a gente enfatizar que para o pulmão, sempre a melhor alternativa é a prevenção. Sim. E o tumor de colo de útero, que a gente vem reduzindo a incidência, mas que ainda é uma realidade, ainda é muito prevalente, e que existe uma maneira muito eficaz e acessível de prevenir a ocorrência futura, que é a vacinação para o HPV. Acho importante a gente ressaltar, porque a gente está na menor cobertura histórica atualmente, desde a incorporação da vacina
Com a função da pandemia, a gente tem a menor cobertura vacinal para uma vacina que previne um câncer grave, um câncer que mata. Previne em mais de 97% dos casos do câncer de colo de útero. Tá? Muito importante este dado. É extremamente importante a gente falar isso. A gente espera que essa doença fique na memória, na história. É o que todos queremos. Então, existem tumores, né, mais ou menos agressivos, né, e fica o alerta para esse do cólon, né, que é o do intestino grosso, não é, doutora? Que as pessoas atentarem para fazer este exame, as pessoas que têm acima de 50 anos, que é o exame da colonoscopia, que pode evitar sérios problemas, sérias consequências. Isso. Não é? E o que levou a escolher por essa especialidade que trata de uma tão grave patologia? Né? Essa é uma pergunta que eu escuto com frequência, né? E também queremos as suas orientações, né, para a população, para fecharmos a nossa entrevista. Então, a oncologia é uma área que ela combina muito bem diferentes aspectos da medicina. Ela é uma área onde a gente está lidando com constante atualização, onde te exige muita habilidade técnica. Por outro lado, a gente está lidando com o indivíduo, né, com o nosso paciente, numa situação de extrema vulnerabilidade, seja por condições psicológicas que carregam um diagnóstico de câncer, seja por condições da própria progressão do tumor, sintomas relacionados ao tumor, ou mesmo efeito colateral do tratamento, né? Sim. Então, assim, exige muita sensibilidade para lidar com essas necessidades do paciente. Então, ali, ao mesmo tempo que ali é a técnica, ali é esse lado humano tão bonito da medicina. E isso volta, né? Esse cuidado que tu despende ao paciente, ele é muito exteriorizado. Os pacientes da oncologia são muito legais, as equipes, elas são extremamente engajadas, né? Por compreenderem a dor humana. Exatamente. E tu trazer para esse paciente que está nesse momento de crise dados bons como esses que eu trago para ti, de que a maior parte deles vão sair curados, a maior parte das pessoas que sentam na minha frente, no meio de uma tempestade ali, a gente liga a luz que eles vão sair curados, ou então que não tem a possibilidade de cura, mas que a gente tem excelentes opções para tratar, que a gente vai conseguir afastar os principais medos deles, os principais receios relacionados à doença. Isso tudo é muito bom, né? É muito gratificante. Muito linda essa sua missão, né? E é extremamente importante a sua fala, no sentido de elucidar sobre as expectativas e as alternativas, né, de tratamento, até mesmo para a dor, né, especialmente o aspecto aí preventivo da doença. Doutora Vanessa Rigo, agradeço por trazer ao programa este assunto relacionado à gravidade da patologia do câncer, né? É certamente uma grande contribuição para quem está assistindo o jornal. Foi um imenso prazer recebê-la aqui e o programa continua à sua disposição. Obrigada, Giovana, então, por fornecer esse espaço. A gente vê tanta informação fantasiosa sendo gerada em volta do tema, né? E realmente tem muita novidade, tem muita notícia boa para a gente trazer para a população. Sempre peço que as pessoas procurem fontes confiáveis, tá? Às vezes muita informação que vem nas redes sociais são dados que não são confiáveis, que não correspondem com a verdade, né? Muito obrigada. Se criam grandes mitos na oncologia. Sim, muito obrigada, doutora, por mais estas explicações. E no Bloco Cultura de hoje, a participação do músico Cariel Nunes. Não saia daí, na sequência tem mais jornal.